Sabe quando você está andando pela estrada e vê que tem um acidente logo à frente e você tenta não olhar, mas a curiosidade fala mais alto? Você sabe que se você olhar, você pode ficar chocado, pode ver uma coisa horrível, certamente vai ter uma coisa horrível ali, mas quando você se dá conta, você está lá de olho, curioso lá, vendo se tem alguma coisa. Isso é o que acontece com os discursos do Lula. Quando você sabe que teve um discurso do Lula, você sabe que vai dar merda, sabe que é uma tragédia, mas você não consegue não ouvir. Pelo menos eu fico muito curioso para saber o que esse ladrão de 9 dedos tem para falar. E agora ele fez um discurso, um longo discurso na abertura da Flop 30. Sim, ninguém mais chama de COP 30. É Flop 30, porque nenhum evento da ONU flopou igual esse está flopando agora. É impressionante a catástrofe, a vergonha que o Brasil está passando diante do mundo. Mas isso fica para um outro momento, eu já falei muito sobre isso em outros vídeos. O que eu quero mostrar para você agora é um trecho da fala do Lula, que acabou de voltar da Colômbia, tá? Saiu correndo para viajar para a Colômbia para ir lá defender o narcotraficante e ditador Nicolás Maduro e também o narcotráfico da América Latina inteira, com aquele discurso de guerra. Inclusive ele trouxe esse discurso para a COP. Mas antes de mostrar, repara que o Lula tá esquisito, tá com as veias estouradas, parece que ele tá nervoso. Você repara, olha como é que... Eu não lembro dele ser assim, ele tá meio manchado, com as manchas aqui, mas tudo bem, não parece o demônio, né? Vamos ouvir a fala dele, porque nesse discurso, Lula complica ainda mais a tal química que ele tem com Donald Trump. Lembrando, esse discurso foi pouco tempo depois que o Donald Trump deu uma esbofeteada na cara dele, falando que é uma vergonha um evento do meio ambiente ter destruído 100 mil árvores da Amazônia para fazer uma estrada para os ambientalistas. Mas vamos lá, vamos ouvir a fala do Lula. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa in Brazil. Porra. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná, no sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Das secas em... Primeira coisa que eu reparei, não deixaram Lula falar do coração. Obrigaram ele a falar pelo script. Você pode ver que ele está lendo um teleprompter. Então eles imploraram, Lula, por favor, não fale mais o que você pensa. Nós vamos escrever, você apenas lê o que está no teleprompter. Pelo amor de Deus, não fuja. Então tem 2 teleprompters, que são aquelas telas transparentes, que refletem um texto embaixo. E o Lula se retém aí. Você pode ver que é estranho. Ele perde a emoção completamente, porque ele está lendo. E um rastro de destruições. Destruição que você fez da Amazônia para poder criar a Avenida da Liberdade. São 13 quilômetros de floresta devastada. Secas e incêndios na África e na Europa, as enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global, espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis. A COP30 será a COP da verdade. A COP que colocou 2 cruzeiros gastando 100 mil litros de diesel por dia. A COP mais cara da história é a COP que ninguém veio, a Flop 30. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas... Esse é o povo que fala que homem não é homem, mulher não é mulher, você pode ser o que você quiser ser, que tem que liberar as drogas. Esse é o povo da ciência. Mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos. Aqui, uma crítica direta aos Estados Unidos, às Big Techs, Donald Trump. Eles controlam algoritmos. Aqui ele está falando das redes sociais. O fato da esquerda sempre perder nas redes sociais e a solução para eles é censurar a rede social. Semeia o ódio. Ele tem um gabinete inteiro que fica com 50 pessoas no andar lá no PT. Ele tem a Secom do Sidônio, influenciadores pagos, mas o gabinete do ódio são as pessoas que discordam dele. Não, eu vou até voltar um pouco, porque isso aqui é pérola. Rejeito não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Ele menciona indiretamente os Estados Unidos, falando das Big Techs, e logo na sequência ele fala que impor uma derrota aos negacionistas.
Quem não concorda com o Lula é o negacionista. Então ele quer impor uma derrota ao que é o Donald Trump. Esse discurso está ficando muito ruim, o Lula. Cara, ele lendo fica uma coisa horrorosa, né? Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria afadado ao aquecimento catastrófico. Nenhum dos países seguiu o Acordo de Paris, inclusive a China. A China explodiu a emissão de CO2 e de lixo no oceano. Você não fala nada deles, né? De quase 5 graus até o fim do século. Estamos andando Ele tira esses números da bunda dele, gente, não é possível. na direção certa, mas na velocidade errada. No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a 1,5 graus na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr. O curioso é que há uns 40 anos atrás, os grandes cientistas e a ciência dizia que até 2020 as cidades litorâneas estariam todas debaixo d'água. Esses mesmos cientistas e militantes foram lá e compraram metros e metros e metros quadrados de terreno no litoral dos seus países com dinheiro que eles arrancaram fazendo palestras defendendo o aquecimento global. Curioso, né? Assim, é um discurso xoxo, um discurso morto. Eu acho que ele mesmo não estava muito empolgado com o discurso, porque ele sabia que nesse evento ninguém foi, é a Flop 30, e aí ele se escondeu atrás de um texto escrito, porque ele sabe que se ele abrir a boca para falar o que ele pensa, ele causa mais uma crise diplomática, uma crise interna, e complica ainda mais a situação com os Estados Unidos. Mas o texto ainda tinha lá uma maneira de cutucar o Donald Trump, e não só ele, todos os países que não foram. Lula então cutucou o quê? 180 países, mais ou menos, porque 180 países não compareceram, os líderes desses países não vieram até a COP30. Mandaram tipo um secretário qualquer, um despachante, um estagiário, para não deixar a cadeira vazia.